Muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. Amém? Estamos alegres na presença do Senhor, não é? Deus é bom. Ele merece todo o nosso louvor e adoração, conforme temos cantado esta tarde. Eu penso que a maior parte das pessoas que estão aqui sabem que nós estamos a comemorar os 50 anos da chamada Revolução dos Cravos. Lembram-se? Estamos a comemorar em Portugal a revolução que aconteceu no dia 25 de abril de 1974 e um grupo do exército, maioritariamente capitães, reuniram-se e o movimento das Forças Armadas, o MFA, fez um golpe de Estado a uma ditadura que durava em Portugal há quase 4 décadas, ou mais de 4 décadas. E então o povo foi para a rua, houve muita agitação e foi instaurada a partir dali a democracia e também a liberdade em Portugal. E graças a Deus pela liberdade em Portugal, porque permite-nos que nós tenhamos uma porta aberta, possamos ir para as ruas, falar de Jesus e só por isso já valeu a pena. Amém? Mas nós hoje vamos falar da liberdade, não da liberdade política, mas da liberdade com letra grande, da liberdade real, da liberdade verdadeira. E eu convidava-vos a abrir em Gálatas capítulo 5, e a começar no versículo 1, nós vamos ver aqui a real e verdadeira liberdade. Então, se você que traz a sua Bíblia, abra por favor comigo, Gálatas 5, e aqueles que puderem ficar de pé, seria bom, e vamos ler do 1 ao 15. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes decaído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, te agradecemos pela tua presença na nossa vida e neste lugar, e te agradecemos também, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos agora, Senhor, que ao meditarmos nela, ao expô-la, que possa vir da parte do Espírito Santo a luz, a orientação, aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para que realmente não só possamos entendê-la com a nossa mente, mas que ela fique gravada no nosso coração para assim obedecermos. Ajuda-nos nesse propósito, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
a verdadeira liberdade. Estamos na reta final desta epístola de Paulo aos Gálatas e já vamos no 10º sermão. Vocês têm sido resistentes, mas no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo defendeu o seu apostolado contra os judaizantes que diziam que ele nem sequer era apóstolo, e também o verdadeiro evangelho, porque haviam muitos que estavam a pregar outro evangelho, que era o evangelho falso. Ainda hoje de manhã falávamos também sobre isto na escola dominical. No capítulo 3 e no capítulo 4 vimos que a salvação é somente pela fé sem as obras da lei. A nossa justificação é somente pela fé em Cristo e sem as obras da lei. E no capítulo 5 nós veremos que a justificação pela graça, ela é libertadora. Ela liberta-nos. E não só isso, ela afeta toda a vida do cristão. A justificação, a salvação, dizeres que és crente, tudo isso vai afetar toda a tua vida. Há alguns que pensam, ainda esta semana falava com isso, com algumas pessoas, que ser cristão é vir à igreja ao domingo, às 4 horas da tarde aqui, ou no outro lado qualquer, e está tudo bem. Depois a pessoa vai para a sua casa, vive de qualquer maneira, da forma que quiser, já não quer saber de Deus, pronto, cumpriu a sua obrigação. E para alguns isso é ser cristão. Mas ser cristão não é nada disso. Ser cristão tem que afetar de forma profunda toda a nossa vida. No trabalho, na escola, com os amigos, com os familiares, com os vizinhos, no supermercado, a conduzir o carro. Tudo isso, irmãos, é cristianismo também. Então no versículo 1, nós lemos: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo libertou-nos. Aleluia! Cristo libertou-nos. E esta passagem exorta-nos a ficarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Mas não só isso. Na segunda parte que vamos ver, o apóstolo também nos exorta a não abusarmos dessa liberdade. A não pensarmos que esta liberdade dá-nos uma carta branca para fazer tudo o que nós queremos ou pensamos. Então, duas partes. E logo no início do ministério de Jesus, eu até gostava que nós abríssemos em Lucas capítulo 4, Jesus marcou logo ali ao que vinha. E deram-lhe para ler, claro que Jesus conduziu também estas coisas, lá na sinagoga de Nazaré, deram-lhe para ler o profeta Isaías. E o profeta Isaías, capítulo 4, Lucas 16, Lucas 4,16, Jesus entrou em Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, foi à sinagoga e levantou-se para ler. E diz o versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro da sinagoga e assentou-se. E todos os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que coisa tremenda! Jesus vai à sinagoga, dão-lhe para ler o profeta Isaías, e Jesus lê esta palavra profética maravilhosa, e ele diz: hoje cumpriu-se esta escritura. Porquê? Porque eu vim para dar liberdade àqueles que estão cativos, que estão prisioneiros, agarrados a tanta coisa. E Jesus é aquele que liberta. Amém? Então ele veio a proclamar a liberdade, diz o versículo 19,
na primeira parte. E não só isso, ele veio colocar em liberdade os oprimidos pelo pecado, os oprimidos pelas trevas, os oprimidos por tantas coisas deste mundo. Jesus veio para libertar. Então ele marca logo, no início do seu ministério, aquilo ao que vinha. E Cristo veio a libertar os pecadores e os cativos. E Jesus tem poder para libertar o pior dos cativos. Aquele que está mais agarrado, seja o que for. Jesus tem todo o poder para libertá-lo. Basta arrepender-se e crer nele. Confessar que ele é o Redentor, que ele é o Senhor, que ele é Jesus, o Cristo, aquele que veio para salvar essa vida. E essa pessoa pode ser transformada por ele. Então esta liberdade, voltando outra vez para Gálatas, que nós estamos aqui a falar, e que o apóstolo também estava a falar, é uma liberdade especial, mas também é uma liberdade centrada e relacionada com a libertação dos falsos ensinos que estavam a ser propalados e propagados pelos judaizantes nas igrejas da Galácia. Já temos falado muito nisto. Falsos obreiros estavam a entrar nas igrejas e estavam a pregar outro evangelho, um evangelho falso. Então, vem aqui Paulo novamente dizer-se que eles precisavam ser libertos de tudo isso. E para não voltarem atrás. Porque a religião, queridos irmãos e irmãs, ela aprisiona as pessoas. O cristão, ele não é uma pessoa religiosa no sentido que basta cumprir uns rituais e fazer determinadas coisas e já é um bom religioso. Nada disso. O cristão é uma pessoa que tem relacionamento com Deus e com Cristo. É uma relação, não é uma religião, ser cristão. Então esta libertação dos falsos ensinos que defendiam que a lei judaica podia salvar, isto estava a ser ministrado em muitas igrejas da Galácia, mas os Gálatas, alguns deles, estavam a dar ouvidos a este ensino, estavam-se a deixar convencer por estas heresias e corriam o risco, diz o versículo 1 na parte final, de voltar à escravidão da religião. E Paulo não queria isso. E Paulo então vai, a partir do versículo 2, falar de um dos ritos, de um dos rituais, precisamente da religião judaica, que era o primeiro dos ritos, que era a circuncisão. Ora, a circuncisão era um ritual iniciático dentro da família judaica. Levavam logo os bebés para ser circuncidados, os machos, obviamente, os homens, e era o primeiro rito para alguém se tornar judeu. Mas quando um novo convertido se convertia a Cristo, os judeus também exigiam que os homens fizessem este ritual da circuncisão. E estava a acontecer isso nas igrejas. Eles convertiam-se a Cristo, mas se eram gregos ou gentios, ou seja, não sendo judeus, eles queriam obrigar as pessoas a praticar este rito. Ora, quando um novo convertido a Cristo deixava e acreditava que a circuncisão fazia parte da salvação da sua vida, ele estava a fazer o quê? Ele estava a negar o sacrifício de Jesus Cristo, porque não era suficiente. Então isto era muito importante. Se a pessoa se deixasse sujeitar, escravizar com este tipo de ritual, ele estava a dizer: Cristo não chega para mim, é preciso praticar alguma coisa. E este era o perigo. Não dá para aceitar que o sacrifício de Jesus Cristo é a única coisa que nos salva e ao mesmo tempo esforçar-se para ganhar a sua salvação. Ou é Cristo que salva, ou então não é nada. E o que é que estava a acontecer? Esta mistura nas igrejas. E às vezes nas igrejas evangélicas, algumas, parece que também há uma mistura. Parece que Cristo não chega para a salvação. Parece que é preciso fazer mais alguma coisa. Alguns enfatizam que é preciso dar o dízimo, outros enfatizam que é preciso fazer muitas orações, muitos rituais, vir muitas vezes à igreja, e tudo isso é bom, irmãos, não estamos aqui a negar isso. Mas isso não acrescenta nada, nem contribui nada para a nossa salvação. E este é muito importante, irmãos, nós percebemos o que é que está em jogo na epístola de Paulo aos Gálatas. Só existe uma maneira de alguém ser salvo,
é crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Este é o verdadeiro Evangelho. É o único Evangelho da Bíblia e do Novo Testamento. Mas no versículo 4, vem aqui uma coisa que pode alguns pensarem de alguma forma diferente. E diz aqui, separados estáis de Cristo, diz Paulo àqueles que andavam confusos, vós os que vos justificais pela lei, vós os que pensais que a lei salva. É isso que quer dizer justificais pela lei. Da graça tendes caído. Ora, o que é que significa isto, cair da graça? Há algumas interpretações, mas a nossa interpretação, de acordo com todo o ensino da palavra de Deus, cair da graça não é nem significa perder a salvação, porque nós não acreditamos nisso. Porque há muitos versículos na palavra de Deus que comprovam que o crente, depois de ser ganho, o salvo por Jesus, o salvo por Deus, ele fica seguro nas mãos de Deus. E não só nas mãos de Deus, ele fica seguro nas mãos de Cristo também. Então a salvação depende de Deus, não depende de nós. Porque se dependesse de nós, coitados de nós, não é? À segunda-feira estávamos salvos, à terça-feira estávamos perdidos, não é? Ora, a salvação de Deus não é nada disso. Cair da graça, então, o que é que significa aqui? Significa que quem escolhe os rituais, quem escolhe as obras religiosas, pensando que isso vai salvá-lo, está a negar a graça de Deus. É isto que significa aqui este versículo. Ou nós aceitamos a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo, e Ele é o único que nos pode salvar, ou nós pensamos que há muitas boas obras que podemos fazer para acrescentar algo à nossa salvação. E se alguém estiver aqui esta tarde a ouvir-me, que pensa que aquilo que faz pode acrescentar alguma coisa à sua salvação, deixe-me dizer-lhe com humildade, está redondamente enganado. De acordo com a palavra de Deus. Precisa crer em Jesus Cristo. É uma afronta à obra de Jesus Cristo, e vem aí a Páscoa. A obra de Jesus Cristo é uma obra perfeita, completa. Não há nada que nós possamos acrescentar. Jesus disse, uma das suas últimas frases, está consumado. O que é que significa isto? Está tudo feito. O que é preciso fazer em relação à redenção do homem? Não há nada que o homem possa acrescentar, a não ser receber pela fé. E mesmo a fé é um dom que Deus dá à pessoa para receber. A prova de que isto é verdade está logo no versículo 4, também no início. Separados estáis de Cristo. Esta gente que acreditava que os rituais judaicos podiam salvá-los, estavam ainda separados de Cristo. Cristo não estava neles. Precisavam crer em Jesus. Quando Paulo diz, também no versículo 6, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, ele está a ensinar aqui uma verdade muito importante. Para Deus não importa se tu és muito religioso ou pouco religioso. Se tu vens muitas vezes à igreja ou vens poucas vezes. Se tu realmente és uma pessoa que valorizas muito determinados sítios considerados sagrados ou desprezas completamente isso. Se tu és um ateu ou se tu és muito religioso. Para Deus isso não importa, estás condenado. Sem Cristo, todos estão condenados. E esta é uma verdade radical, absoluta da palavra de Deus. Não há meio termo. Aquilo que importa é a fé em Cristo, que se traduz pelo amor. Que é também isso que está no versículo 6, vamos reler. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, ou seja, a religião, nem a incircuncisão, ou seja, descrer de tudo, ser ateu, tem virtude alguma. Mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor. Alguns Gálatas, no versículo 7, percebemos que tinham começado bem. Eles ouviram o Evangelho. Até parece que deram algum crédito. Até vinham, talvez, à congregação. Ouviram. Gostavam de ouvir a palavra de Deus. E nós temos conhecido muitas pessoas assim ao longo da nossa carreira cristã. Pessoas que até vêm à igreja. Gostam de vir à igreja, sentem-se bem com os louvores, sentem-se bem com a palavra de Deus, mas a vida nunca foi transformada, nunca nasceram de novo.
E embora tendo começado bem a ouvir o Evangelho, e isso é começar bem, é ouvir o Evangelho nunca entrou na sua vida. E é isso que faz a diferença. E agora estavam a dar ouvidos aos falsos mestres, que ainda os confundiam mais. Diz Gálatas capítulo 5, versículo 7, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Várias vezes nesta carta o apóstolo Paulo já falou do perigo de dar ouvidos à mentira, às heresias. Irmãos, há coisas importantes na parte da doutrina. Há coisas secundárias que nós podemos até interpretar de diferentes formas. Como a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, se será antes, será a meio, será no final. São questões mais secundárias, importantes, mas mais secundárias. Mas há coisas que nós não podemos facilitar, irmãos. E isto tem a ver com a nossa salvação. Ou é por Cristo, ou é pelas obras. Então é necessário firmeza na fé e não dar ouvidos às mentiras e às falsas doutrinas. Lembrando isto, irmãos, não é por nós nos mantermos firmes na fé que somos salvos. Estamos a falar da firmeza na liberdade de Cristo. Não é por nós nos mantermos firmes na fé que vamos ser salvos. Não. Nós mantemos-nos firmes na fé porque somos salvos. E há uma grande diferença por isso. Nós não vimos à igreja para sermos salvos. Nós, porque somos salvos, nós vimos à igreja. Nós desejamos o batismo não para alcançar a nossa salvação. Nós desejamos o batismo porque já somos salvos. E Cristo libertou-nos das amarras da religião. Nós amamos a Deus, a sua palavra e a igreja local, não porque somos religiosos, mas amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amamos a palavra de Deus porque sabemos que ela é vida, dá-nos rumo, enche a nossa vida, fortalece-nos. Cristo libertou-nos das amarras da religião. Avançando um pouco para o versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A minha mulher cozinha muito bem, graças a Deus. Vê-se em mim. E ela cozinha bem também bolos. Agora, experimentem pôr muito fermento, não é? Quando estão a fazer um bolo, o que é que vai acontecer? Aquilo vai explodir, não é? Vai explodir no... Eu não sirvo muito para bolos, eu cozinho bem, não é para me gabar, mas cozinho bem, mas bolos não é a minha especialidade. E agora experimentem colocar demasiado fermento num bolo. Não é? Lá se vai o fogão. É uma desgraça. Mas um pouco de fermento já dá para levedar toda a massa. Mas aqui o fermento é ligado a uma coisa negativa. O fermento, quando colocado na igreja, e quando é mencionado a igreja, o fermento é uma coisa má, está ligado ao pecado. Um pouquinho de fermento na vida da igreja e na tua vida e na minha faz estragar tudo. Não é preciso muito fermento para estragar a vida de uma igreja. Basta pequeno fermento. E isto é muito claro aqui nesta passagem, é muito claro em Coríntios também, e onde Paulo também fala nisto. E quando Paulo está a falar aqui do fermento, ele está a falar das doutrinas falsas, das heresias, que mais uma vez ele tanto rebate. Porque esta teimosia do apóstolo Paulo em falar tanto das falsas doutrinas, irmãos? Afinal, a doutrina é importante ou não é? É muito importante. Porque uma igreja, uma vida sem doutrina sã, não é uma vida sã. É uma vida que não sabe para onde se há de virar. O apóstolo Paulo sabia que as doutrinas falsas, elas têm muito impacto na vida de uma igreja. Elas destroem. E falta, por aquilo que eu tenho ouvido e visto, sã doutrina em muitas igrejas. Fala-se de muita coisa, conta-se muitas histórias, às vezes historinhas da carochinha, mas não se está a pregar a sã doutrina,
que é isso que alimenta, é isso que desperta, é isso que faz agarrar-nos mais ao Senhor. Então aqueles que ensinam têm uma responsabilidade muito grande. E aqueles cristãos que estavam a ensinar coisas erradas, alguns não seriam cristãos, seriam interesseiros, teriam a punição certa, diz o versículo 10, da parte do Senhor. O juízo seria grande. Mas há uma grande responsabilidade para aqueles que ensinam e pregam do púlpito. O púlpito não é um lugar sagrado, irmãos, como alguns pensam. Isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o púlpito é um bocado de madeira que serve um propósito. Qual é? É nós falarmos a verdade aqui. Mas não é só daqui, podemos falar em baixo. Não há nada de sacrossanto neste espaço que está aqui, irmãos. A única coisa santa que está aqui é Deus e cada vida que está aqui santificada pelo sangue de Jesus. São vidas que são santas. Por isso, irmãos, o púlpito, devemos ter cuidado ao usar o púlpito. Para quê? Porque deve ser o veículo para nós anunciarmos aqui todo o conselho de Deus, a palavra do Senhor, toda a verdade, e desmontar as mentiras. É para isso que serve o púlpito também. Avançando um pouco agora para a parte final, para a segunda parte, a partir do versículo 13, nós vemos aqui que a partir do versículo 13 até o 15, Paulo vai voltar à temática da liberdade, mas vai lançar alguns alertas, algumas exortações. E ele diz que a liberdade com que Cristo nos libertou não é para ser vivida de qualquer maneira. Diz o versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então dessa liberdade, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não podemos abusar da liberdade que Cristo nos dá. A liberdade que Cristo nos dá não é libertinagem. Não querendo falar muito de política, mas o que é que aconteceu após o 25 de Abril? As pessoas estavam tão reprimidas, não é, politicamente, que depois, quando apanharam a liberdade, aquilo foi uma maluquice, perdoem-me o termo. Valia tudo. E então deram largas à sua carne. Tudo o que apetecia fazer, faziam. Se era para andar nu, era para andar nu. Enfim, valia tudo quase. Isso é libertinagem. Não é a verdadeira liberdade. Que nenhum cristão pense que lá por ser salvo pela graça de Deus, tem licença para pecar. Tem licença para fazer tudo. Porque não tem. Cuidado com a liberdade autónoma. O que é a liberdade autónoma? O filósofo Francis Schaeffer, um escritor suíço, estudioso, Na Morte da Razão, que é um livrinho muito pequenino, mas muito interessante, diz: o que é a liberdade autónoma? É a liberdade em que o indivíduo é o centro do universo. É a liberdade autónoma, é a liberdade sem restrições. A pessoa pensa que é o dono do mundo. Pode fazer tudo o que lhe apetece. Irmãos, e esta filosofia da liberdade autónoma está cada vez mais enraizada na nossa sociedade. Ai de quem apontar o dedo a alguém. Cuidado. Dizer que está errado. Porquê? Porque ele é livre. Ele faz o que lhe apetece. Mesmo até na igreja, irmãos. Nós estamos a sentir isso. Irmãos, mas nós temos que ser restringidos pela liberdade do Senhor que está em nós. A liberdade do Senhor restringe-nos. A liberdade do Senhor diz-nos o que é que nós podemos e não podemos fazer. Posso fazer tudo aquilo que me fortalece, é verdade. Mas nem todas as coisas me convêm. Essa é a liberdade do Senhor. Há coisas na nossa vida que nós não devemos nem podemos fazer por causa dessa liberdade do Senhor. O facto de não estarmos sujeitos à lei de Moisés não quer dizer que não estamos sem lei, que somos um povo sem lei. Nada disso. A liberdade de Cristo, diz mesmo este versículo que nós lemos, o 13, a liberdade de Cristo exige compromisso e serviço. Paulo repete no versículo 14 aquilo que Jesus já tinha ensinado, que a lei do Senhor resume-se ao amor. O amor a Deus e o amor ao próximo, como a nós mesmos. Tiago chama essa lei a lei real, ou a lei régia.
de amarmos os outros assim como nós nos amamos, de fazermos aos outros o que nós queremos que os outros nos façam. Esta lei faria muita diferença na nossa vida se nós, antes de fazer qualquer coisa má, pensássemos nisso. Eu gostava de receber aquilo. Quem anda na estrada sabe que nós gostamos, quando estamos à espera da entrada e está uma fila, uma pessoa simpática nos deixa entrar. Sim ou não? Mas às vezes não há ninguém simpático. E nós estamos ali à espera, e o de trás começa a apitar, pi, pi, nós não temos culpa nenhuma, mas estamos à espera para entrar. Agora imaginem que todas aquelas pessoas naquela fila, em vez de estarem naquela fila, estavam naquele carro. O que é que eles gostariam que fizessem? Que deixassem passar. Então nós colocarmos na pessoa que está do outro lado, que estamos a falar, que nos está a ouvir, pode não ter o mesmo pensamento que nós, mas coloquemo-nos na outra pessoa. Isso facilita muito, irmãos, os relacionamentos, facilita muito a vida da igreja, facilita muito no trabalho, facilita muito a nossa vida em sociedade. O que é que estava a acontecer? Eles estavam-se a esquecer que a fé deve ser manifesta em gestos e atitudes de amor. A fé na igreja. Eles estavam-se a esquecer de a fé tem que ser manifesta em amor. E quando é assim, as coisas acontecem. Nós devemos ter muito cuidado com o zelo religioso que negligencia, ou seja, que afasta o que é mais importante da fé, que é o amor. O zelo da fé sem amor destrói, não constrói, divide. Se a minha forma de falar, a minha forma de viver não espelha o amor de Cristo, eu estou a viver um falso cristianismo. Porque, como já disse anteriormente, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé, afeta a minha maneira de falar, afeta a minha maneira de viver, afeta a minha maneira de ser. E agora vocês dizem assim, mas isso és tu que és perfeito, Jorge. Não, não sou perfeito, irmãos. Sou muito falho. Falo de forma incorreta muitas vezes. Peco. E tenho que me arrepender. Penso coisas erradas e falho. Mas é nesse processo de arrependimento, levantar e erguer-nos com a ajuda do Senhor, que a vida cristã avança e nós conseguimos progredir. Em vez de estarem a proceder desta forma amorosa, os Gálatas, lá, as diferentes igrejas, estavam a criticar-se uns aos outros, estavam a dar ouvidos à falsa doutrina, basicamente, e os versículos depois que vêm a seguir vai concretizar isso, estavam a dar lugar à carne. À carne. E o versículo 15 é muito forte, porque Paulo diz algo muito poderoso. Ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Irmãos, se nós nos criticarmos de forma permanente, se nós não valorizarmos o trabalho um do outro, se nós não estamos aqui para acrescentar algo à vida dos nossos irmãos, a igreja não vai progredir. A igreja vai enfraquecer, vai adoecer e até vai se dividir. E nós não queremos isso. Os irmãos estão a acompanhar o que eu estou a dizer, bem? Por isso, irmãos, aquilo estava a destruir a vida espiritual uns dos outros, estava a enfraquecer as igrejas, porque uma coisa era discordar pontualmente, e isso é lícito. Nós discordarmos uns dos outros, e até em assuntos pequenos, isso não tem problema nenhum, irmãos. Outra coisa é viver naquilo que os Gálatas estavam a fazer. Era numa permanente discórdia, num permanente conflito. Um amigo meu disse-me esta semana, olha, desculpa lá, mas eu estou sempre a discordar. Devo-te chatear muito. Não, eu sei que tu és meu amigo. Mas eu também sei que não é bom estar sempre a discordar. Ele não é crente. Mas ele percebeu o que eu disse. E ele até admitiu que estava errado. Sempre a discordar. Essa não é a vontade do Senhor. Resumindo, irmãos, nestes tempos finais que ainda temos, afinal de contas, o que é que Cristo nos libertou?
Em primeiro lugar, segundo esta grande epístola de Gálatas, esta epístola magistral do apóstolo Paulo, vemos claramente que Cristo libertou-nos das amarras da religião. A religião agarra-nos, aprisiona-nos. Veja o que acontece a tantas religiões lá fora. As pessoas são agarradas àquilo. Não se pode dizer nada que as pessoas ficam loucas. Porquê? Porque estão escravizadas com a religião. Cristo libertou-nos dessas amarras. E a carta aos Gálatas é um poema enorme sobre isso. Mas, em segundo lugar, Cristo libertou-nos da condenação eterna. João 5,24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus Cristo libertou-nos da condenação eterna que estávamos destinados, irmãos. Que grande libertação! Em terceiro lugar, Jesus libertou-nos do poder de Satanás e do reino das trevas. Colossenses 2 diz isso, 1 Coríntios 15 também. Então, nós estamos libertos e a vitória de Jesus é real na nossa vida. Satanás tem algum poder até o Senhor permitir, mas ele está destruído, ele está destornado. Jesus libertou-nos também do poder do pecado, porque o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Romanos capítulo 6. E muitas outras coisas Jesus nos libertou. Libertou-nos do nosso egoísmo, da vida centrada em nós próprios. Libertou-nos do foco das coisas materiais. Porque agora o foco do cristão não é este mundo, irmãos. Estamos de passagem. A libertação de Jesus é tremenda. Então não precisa de estar escravizado com o pecado, com a religião, com medo do futuro, com medo da condenação. O convite de Jesus, aquele convite maravilhoso de Jesus, continua a ecoar nesta sala, na nossa vida e lá fora também. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta é a verdadeira liberdade, irmãos. É a liberdade que vem de Jesus Cristo. É a liberdade que nos alcança, nos conquista e entra e faz parte da nossa vida. Então, a resposta final para tudo isto é que quem deseja liberdade, venha a Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e vais desfrutar a liberdade verdadeira. A liberdade com letra maiúscula. Que o Senhor vos abençoe.